Fala pessoal, começamos mais um Braucast e hoje o nosso convidado é o meu mentor. O cara é expert em criação de movimento e hoje ele vai explicar, vai falar sobre a história dele, trajetória. Sem dúvida, vocês não podem ficar de fora dessa. Fala, Alexandre. E aí, Brown, tudo bem, meu irmão? Eu tô bom demais. Uma honra estar aqui contigo, uma honra estar com todo mundo que vai acompanhar esse podcast, né? Vai pegar aí várias sementes aí para Sim. poder plantar no seu dia a dia, na sua vida profissional, enfim. E só fazendo um ajuste aí, na verdade o que eu faço é estrategista de comunidade, Certo. que é pautado pela construção de movimentos no digital através de uma estratégia de comunicação que você implanta dentro das suas narrativas para você trabalhar com o inconsciente coletivo. Então nós vamos falar um pouco disso, vamos falar de histórias, vamos bater papo aqui e é muito bom estar contigo aqui. Parabéns pelo espaço, parabéns pela atitude de fazer esse podcast, né? E compartilhar com as pessoas as experiências de todo mundo que já passou por aqui e por quem também vai passar por aqui. Então, uma honra estar aqui contigo. Eu que agradeço, meu amigo, por você estar aqui, né? Como eu falei, o Alexandre Morelli é meu mentor. Estou participando aí, né, dessa transição. Quero me posicionar na internet e estou aprendendo muito e tenho certeza que tem muita coisa ainda para mim aprender aí com você. E Alexandre, tira a dúvida das pessoas como que funciona essa estratégia, né? Fala um pouco sobre ela. Vamos começar por aqui. Tá. Bom, para que eu possa trazer um pouco de entendimento sobre essa estrutura que você constrói no digital através da sua comunicação, eu tenho que falar um pouco da minha história, né? Certo. Porque é um elemento fundamental para quem quer criar comunidade, para quem quer engajar as pessoas e trazer identificação e pertencimento. Na internet hoje, Bel, o jogo é muito sobre atenção. A moeda mais valiosa hoje da internet é a atenção. Eu estava escutando uns rapazes falar aqui e realmente hoje as pessoas não têm muito tempo e nem paciência para assistir um podcast de cabo a rabo, né? Certo. O negócio é que o nosso cérebro, ele corre sempre atrás de dopamina. Ele quer coisa nova, ele quer sempre estar sendo impactado e isso faz com que as pessoas fiquem rolando o feed, passando de vídeo em vídeo, até encontrar algo que chame a atenção delas. E é aqui que o jogo muda, quando você consegue chamar a atenção das pessoas. E como que isso acontece? Primeiro que quando eu entendi esse negócio, tem praticamente 3 anos que eu estou posicionado no digital. Eu tenho 51 anos de idade. Eu comecei esse rolê todo no digital com 47. Para mim, antes disso, internet é a coisa do meu filho. Meu filho está aqui, o meu filho mais velho, Certo. tem 23 anos, e para mim a internet era para essa galera, para turma nova, descolada, que queria estar ali. Eu não olhava para a Como internet, para o negócio. digital, como uma oportunidade de negócio. Eu não olhava a internet como uma possibilidade de geração de renda, de receita e de, Valores. principalmente, conectar as pessoas para gerar negócios. Entendi. Então, eu vim de um ambiente privado de multinacional de telecom, trabalhei praticamente 10 anos na Vivo, uma companhia de telecomunicações, e eu tive a oportunidade de acompanhar o crescimento da internet. Eu vivi essa jornada, só que eu não mergulhei na jornada. Então, eu participava de todo o processo. Eu sou do tempo que a internet você conectava no notebook através de uma placa. Era uma placa que você plugava no notebook e ali você tinha a internet rodando. Então, isso aí nós estamos falando lá no final da década de 90. Então, tem mais de 25 anos aí que eu estou acompanhando essa evolução da internet. Só que dentro da telecom, eu migrei ali um pouco para a área de serviços, né? Então, eu era um cara do comercial que conduzia times.
E dentro desse processo de conduzir times, eu já entendi um pouco de você ter que engajar pessoas com um objetivo em comum, ou seja, conduzir um grupo de pessoas em prol de algo específico para alcançar um resultado que é o desejo em comum das pessoas. Entendi. Você tem negócio, você tem a sua barbearia e você tem o seu time aqui. Exato. Você está cuidando aqui do meu cabelo, da minha barba, né? Tá bonito, hein, pessoal? Está cuidando aí, bem legal, eu sou grato a você por isso. E você tem um time aqui. Para você ter os resultados que você deseja, de faturamento, de atendimento, de posicionamento, de qualidade, você precisa engajar esse povo. Exatamente. Então você precisa fazer com que eles, com os seus objetivos pessoais, com os seus sonhos, seus desejos, Aqueles sonhos mesmo. conectem ao seu desejo É o meu sonho. e aos seus sonhos. Positivo. E quando você faz isso, você encontra o grande boom, que é você juntar pessoas, reunir pessoas que estão focadas com o mesmo objetivo. Fazer isso não é fácil e isso requer habilidade, primeiro de liderança e segundo, mas não menos importante, de comunicação. Então, quando você fala sobre estruturar uma comunidade, criar um movimento, você está falando basicamente sobre uma estrutura de comunicação utilizando elementos do inconsciente coletivo das pessoas. Ou seja, você mexe com o sistema de crenças das pessoas. Todo mundo tem um sistema de crenças formado através das histórias que ouviu, das experiências que adquiriu, das histórias que viveu, do conhecimento que obteve ao longo da sua vida e dos resultados. Tudo que você acredita hoje que funciona é com base no que você já viveu. Tudo que você não acredita que funciona para sua barbearia, por exemplo, é resultado do que você já viveu ou você ouviu. Porque, obviamente, eu ajudo mentores, você é um mentor e por isso que você está caminhando junto comigo. Eu ajudo mentores a potencializar e a criar essas comunidades. Então, todo mentor, ele consegue ajudar as pessoas não só com as suas experiências de resultados positivos, mas muito mais pelas suas experiências negativas. Por quê? Porque é muito mais barato, mais rápido e gasta menos energia você errar com o erro, você aprender com o erro dos outros. Então, eu quero sempre aprender com o erro dos outros. Os acertos é muito fácil, amigo. Você seguir uma receita para fazer um bolo é muito fácil. Agora, pega a jornada daquele cara que fez o bolo e ouve aonde ele errou. Quando você começa a pegar os erros, você está economizando seu tempo, você está cuidando de um patrimônio, a coisa mais importante que nós temos hoje, obviamente, depois de Deus e nossa família, é o tempo. Então, quando você olha para isso e fala, cara, eu vou aprender demais com o erro das outras pessoas, porque é muito mais barato, né? Então, quando você vai construir uma comunidade, você desenvolve o sistema de crença das pessoas. O jogo sempre é o jogo de você implantar a crença que você acredita que funciona na cabeça das pessoas e tirar as crenças que estão limitando o resultado delas de alguma maneira. Você, por exemplo, é posicionado no mercado imobiliário, é posicionado no segmento de barbearia, ensina barbeiros, né, com as suas metodologias, a gestão de barbearia e, obviamente, o grande pulo do gato da sua metodologia vai ser remir o tempo desse povo, ou seja, economizar o tempo deles falando, cara, isso aqui não funciona, eu já testei, isso aqui não funciona. Só que, cara, obviamente, o cara vem com a formação do sistema de crenças dele, de onde ele viveu, as experiências que ele teve, a criação que ele teve, a cultura que ele foi implantado nele, os ambientes. Todo mundo tem um ambiente, tem um tipo de mentalidade, um sistema de crenças único. Então, não é na primeira vez que você vai falar para ele que não funciona e ele vai te ouvir. Muitas vezes você vai ter que provar com resultado que aquilo funciona. E como que eu consigo implantar a crença que eu acredito que vai funcionar para a pessoa e retirar a crença que eu acredito que vai atrapalhar
essa pessoa? Eu preciso ter repetição. Eu preciso ter narrativas que vão ser repetidas constantemente, com consistência, até que eu consiga perfurar o inconsciente daquela pessoa e aquilo se torne uma verdade para ela. Então, eu falo que funciona, eu mostro que funciona, eu trago provas sociais dizendo que funciona. Então, eu crio várias estratégias de comunicação para provar para aquela pessoa que o que eu quero que ela faça ou que ela aprenda ou, de alguma maneira, ela vivencie, faz sentido e aquilo é para ela. Então, construção de comunidade passa primeiro por isso, por uma estratégia de comunicação pautada principalmente pela repetição. Por quê? Na internet não tem como você pegar a pessoa e dar um forte impacto emocional, né? Quem conhece aí a parte da inteligência emocional sabe que você consegue mudar uma crença ou pela repetição ou por forte impacto emocional. Só que na internet não tem forte impacto emocional. Lembra que eu falei da dopamina barata? A pessoa tá ali vendo Toda vídeo, hora passando. ela não fica assistindo um vídeo de 10 minutos, né? Ela vê ali 5, 10 segundos e se despertar a atenção dela, ela te dá mais alguns segundos ali. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar uma estrutura de histórias, estrutura de narrativas e repetir isso para que eu possa, de alguma maneira, despertar atenção, causar impacto e fazer com que ela acredite naquilo que eu estou falando. Tem uma mulher, Annie Cuddy, dos Estados Unidos, não sei se ela é doutora em Harvard, ou não sei qual, não lembro agora qual é a universidade, mas ela diz o seguinte, que enquanto você não é, finge até se tornar. O que isso significa? Não é que você vai ser uma pessoa de mentira, mas é que você, quando você quer se posicionar de alguma maneira para subir de nível e para ter novos resultados, no começo, amigo, você vai ter que fazer coisas que você não está adaptado ainda. Então, por exemplo, quando você quer atingir um objetivo de um faturamento, Certo. qual que é a primeira coisa que você faz, mano? Primeira coisa é você visualizar aquilo. Você já tem que estar vendo com o seu córtex pré-frontal, entendendo que aquilo é possível. Então a gente, óbvio, eu sou um cara cristão e eu acredito, eu sou um cara de fé, então tudo aquilo que eu vejo eu acredito que é para mim. Se eu enxerguei algo, significa que aquilo é para mim. Por quê? Porque senão Deus não ia me dar aquela visão. A gente falou sobre isso hoje, né? A gente falou isso realmente. Na cadeira. Quando você viu, você falou, cara, vou chegar nisso, Cara, naquilo. tenho esse plano, essa ideia e tal. Aí você olhou pra mim e falou, vai acontecer. Total. Aí o porquê? Falou, você já visualizou. Quando você vê, cara, charada. quando você vê, é o primeiro passo. E aí, obviamente, qual é o seu próximo passo ali? É se comportar como se já tivesse acontecendo. Então, muitas vezes, você muda de roupa, muda de corte de cabelo, muda de carro, muda de casa, muda de ambiente para acessar a frequência daquilo que você quer viver. Então, não é sobre você já ter aquilo que você deseja, mas é você acessar aquilo que você quer ter. Então, é isso que Annie Cuddy fala, que até você se tornar, você realmente vai ter que passar por um processo ali que você vai estar, não digo fingindo, mas você vai estar se posicionando como ainda não é uma realidade. Boa. Só que eu vou falar para você. É a fé. Só que eu vou falar para Voltando você. a falar. Tem um cara que a gente caminha junto, eu aprendo sempre com ele, é um dos meus mentores, que é o Pablo Marçal, e ele, quando ele andava de bicicleta na Brasil Telecom, em Goiânia, ele já falava que era um milionário. E o povo falava, zoava com ele. O povo zoava, lá vem o milionário de bicicleta. Então, deixa eu te falar um negócio, amigo, se isso funciona... Funcionou, né? Se você, independente do que você acredite, se você acredita que quando você pode alguma coisa, você pode, acabou. A Bíblia diz assim, ó, assim como imagina a sua alma, assim é. Então, ou seja, se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode. Não pode, é verdade. Então, o meu posicionamento está tudo dentro da minha cabeça. A minha mentalidade precisa chegar antes
do resto, né? Então, quando eu venho trazendo esses elementos de construção de comunidade para mentores, eu estou falando assim, cara, posiciona a sua comunicação de forma intencional, fala o que realmente é necessário para você atrair as pessoas certas para caminhar junto com você. Por quê? Qual que é o jogo que os mentores estão jogando hoje? O mentor, hoje ele busca o que o mercado precisa. Certo. A maioria dos caras estão vendendo o que está sendo necessário no mercado. Ou seja, se inteligência emocional está dando dinheiro, o cara vai criar um produto disso. Se gestão de negócio está dando dinheiro, o cara vai criar uma mentoria disso. Cara, esse não é o jogo, porque senão você vai virar uma prostituta. Porque você sempre vai querer vender o que está dando dinheiro. E eu vou te falar, já tem gente posicionada naquele mercado há muito mais tempo do que você. E por que você acha que você vai conseguir vender mais do que o cara que já está lá? Qual que é o lance? Se posicione com o seu mecanismo único. Comece a falar daquilo que você acredita, do jeito que você é, extraia de dentro de você a sua essência e comunique do jeito que você é. Porque é isso que vai fazer as pessoas se conectar a você. Não é você querendo falar de um negócio, depois fala de outro, porque o mercado agora é isso, o mercado agora é aquilo. Você não pode ser uma pessoa para ser um condutor, né, de movimento, um cara que guia um povo. Você não pode ser alguém que é igual uma rolha no mar. Né? Você já jogou uma rolha no mar? Balançando. Vai para tudo que a maré está levando. Você não pode ser assim. Porque se você não se posicionar naquilo que você quer estabelecer como legado na sua vida, e óbvio, eu falo para mentores, então o mentor ele está construindo legado. Isso. Pode ser um legado bom ou um legado ruim. Né? Por muito tempo na minha vida eu construí um legado ruim, mas eu despertei para isso e falei, cara, eu tenho que mudar, eu preciso me desenvolver, eu preciso mudar o meu comportamento. Como que eu mudo o meu comportamento? A partir do que eu acredito. Então meu sistema de crenças precisou sofrer uma metamorfose e eu precisei ser transformado de dentro para fora. E por que você acha que a sua comunicação é aprender sobre os 10 passos da oratória ou saber falar português de forma tudo certinho? Comunicação não é isso, amigo. Comunicação é o que vem de dentro de você, do seu coração, daquilo que você acredita e do jeito que você é. Essa essência é o que conecta as pessoas na internet. Não é você simplesmente pensando que posicionar de um jeito ou de outro porque o fulano deu certo, porque o ciclano fez aquilo. Curto prazo. E ficar olhando para fora. Cara, se você olhar para fora, o que vai acontecer é que você vai se tornar uma cópia que não vai ter relevância e vai ser mais do mesmo. E nós não estamos aqui para ser mais do mesmo. Nós somos filho de um Deus vivo que criou você com um DNA único e específico. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém que pensa igual a você. Não tem ninguém que... Nada. Você não consegue replicar você. Nem filhos gêmeos são idênticos. Eu tenho filhos gêmeos. Minha esposa é mãe de gêmeos. Eles não são idênticos em temperamento, em comportamento, em nada. Viveram na mesma casa, com a mesma criação, mesma cultura, passaram nas mesmas escolas, viveram praticamente as mesmas experiências e são completamente diferentes. Então não tem como você querer olhar para fora e falar assim, cara, eu vou seguir aquilo, eu vou seguir isso. Ah, Alexandre, mas todo mundo fala de modelar. Deixa eu te falar um negócio sobre modelagem. Se você ficar muito tempo modelando uma mesma pessoa, você se torna alguém alienado àquela pessoa. E você não desenvolve, você não consegue desenvolver não só o seu mecanismo único, falando aqui para mentores, mas muito mais do que isso. Você não consegue desenvolver a sua visão de mundo de forma única e individual para entregar valor para as outras pessoas. Se você tem vergonha do seu passado, se você tem medo de ser aprovado ou rejeitado pelos outros, tudo isso vai impedir você de conseguir crescer na sua vida. E, cara, quando eu falo de estratégia de comunicação para você criar uma comunidade, eu estou falando de você trazer a sua essência, a sua história, né? Então, quais são os elementos de uma comunicação para criar uma comunidade engajada? Histórias, propósito maior,
você tem que ter uma luta para lutar. Então você tem que lutar contra alguma coisa ou alguém ou uma ideologia, porque todo mundo sempre quer se unir contra algo. Isso não é filosofia nem conceito barato. As pessoas se movimentam sempre quando você chama elas para o embate. Se você olhar a política agora que teve aqui em São Paulo, por exemplo, o Pablo mesmo, ele construiu uma narrativa dele contra todos. Amigo, ele engajou todo mundo. Eu nunca vi um cara de direita ter a maior parte dos seus votos de gente da esquerda. Nas regiões em São Paulo, onde o PT dominava, que era todo mundo Lula, foi onde o Pablo mais foi bem votado. E no segundo turno, se você não sabe, foi muito louco eu ver essa matéria aí ontem, eu assisti isso. A maior votação foi de brancos e nulos, ou seja, 3.600.000 pessoas em São Paulo não quiseram nem o Boulos, nem o Ricardo Nunes. 3.600.000 pessoas votaram nulo ou branco. Elas foram lá e não escolheram nenhum dos dois. Isso é muito forte. Não é não ir votar, é ir lá e dar voto branco, ou seja, um voto de manifestação contra o sistema. Amigo, quem implantou isso na cabeça deles no primeiro turno? Somos nós contra o sistema. Foi o Pablo, moço. Então muita gente falou, esses dois não me representam. Ah, Alexandre, mas o Pablo teve 1.700.000 votos. Não foi 3.600.000. Para vocês verem como que um posicionamento de uma pessoa mexeu não só com quem votou nele, mas com quem não estava posicionado. Então, votar branco e nulo foi uma forma de posicionamento e de indignação contra o sistema político atual. E aí o vencedor da campanha teve 3.300.000 votos, ou seja, 300.000 a menos. Então, isso é comunidade. Como que você consegue estruturar a sua comunidade de uma forma organizada e fazer com que isso gere crescimento contínuo? Todas as vezes que você tiver com o seu povo, você precisa levar eles para uma transformação. Esse é um grande pilar para você construir uma comunidade sólida. Ou seja, as pessoas têm que se sentir pertencentes e ter resultado, ter uma jornada. Então, o primeiro pilar da minha metodologia é estruturar a sua comunicação. O segundo pilar é você ter um ecossistema de produtos, onde você cria o que o marketing digital chama de esteira de produtos, né? Então, nós temos um ecossistema onde a pessoa trilha uma jornada de transformação degrau por degrau, que eu chamo de escada de valor. Isso também chama no marketing, não fui eu que inventei isso. Então, a escada de valor eu tenho resultados a cada nível que eu estou caminhando junto com o Brau na sua comunidade, no seu sistema. Então, comunidade é como se fosse a casca da laranja. Quando você vai no supermercado, você compra a laranja você olha a laranja, tá verdinha, bonitinha, tá bonita, isso. Tal. Comunidade é isso, é a casca da laranja. O que está por dentro é o seu nicho e o seu produto ou serviço. Então, movimento envolve isso tudo. Comunidade, quando você tem uma comunidade, você já não vende o seu produto. Porque produto é a base. Produto hoje todo mundo tem, mano. Produto hoje todo mundo tem que entregar bem, tem que entregar qualidade, tem que dar resultado. O que vai te diferenciar? Criar uma comunidade forte. O que vai fazer criar uma comunidade forte? Gerar pertencimento. Todo mundo quer pertencer a uma tribo. Verdade. Lá na época das cavernas, eles se reuniam em volta da fogueira, contavam histórias e as suas experiências do dia. Depois de muitos anos, criaram o rádio. E aí a família se reunia em casa em volta do rádio para ouvir as histórias. Depois passou e veio a televisão. Reunia a família em volta da televisão. Agora... Já começou a separação dentro de casa. O filho vai ver no quarto, a mãe vai ver novela, o pai vai ver jornal e por aí vai. Hoje criaram uma outra forma de comunidade, que é a internet. Então você, como ser único, com as suas experiências, histórias, o que você gosta, os seus princípios, valores, a sua visão de mundo, você está dentro de uma bolha do algoritmo
da internet, que só entrega para você aquilo que você mais vê. Assiste. Então você está dentro de uma bolha digital, que é a sua, eu estou dentro da minha, o Lucas está dentro da dele, todo mundo está dentro de uma bolha na internet. Tudo que você vê eu não vejo. Eu posso ver algumas coisas, mas não tudo. É impossível eu ter Igual, os mesmos né? seguidores, toda a mesma experiência. Então o que faz isso? Cara, isso te dá uma explosão de dopamina 24 horas por dia, que se você se deixar dominar por isso, você não faz mais nada. Então você tem que ser, em vez de ser um consumidor do digital, você precisa ser um produtor. E foi por isso que eu decidi entrar nesse mercado, porque eu não é um cara feito a estar na internet, obviamente, até porque eu vim de uma história de várias coisas, né? Envolvimento com droga, muita coisa na minha vida que eu não queria que ninguém soubesse disso, né? Você não quer mostrar essas coisas. Hoje eu falo disso abertamente, não tem problema nenhum. Mas você acaba sendo um cara mais reservado. Muita gente é assim hoje, não só por isso. Tem gente que é por causa de política, tem gente que é por causa de ideologia, tem gente que é porque acha que é isso mesmo, não quer expor sua vida. E tem tudo disso. Só que é o seguinte, cara, o digital é um caminho sem volta. Qualquer empreendedor, qualquer empresário que não se posicione no digital, nos próximos 20 anos, ele não vai existir, né? Então, basicamente é isso, cara. A gente está trabalhando com essa estratégia de construção de comunidade. Eu ajudo mentores nisso. E uma das coisas também que eu tenho feito bastante é me aprofundar dentro da parte do inconsciente coletivo, entendendo os elementos que geram conexão e que geram identificação e pertencimento. Então, a gente pode falar de histórias, a gente pode falar de símbolos. Simbologia fala muito com o inconsciente coletivo, né? Grandes marcas trabalham a simbologia de uma forma subliminar e fica ali na memória das pessoas. A Apple, por exemplo, é uma grande referência, né? De construção de comunidade de forma orgânica, né? Verdade. Ou seja, tem os Apple Lovers, que não foi criado pela Apple. Os próprios consumidores criaram a comunidade dos Apple Lovers, né? Então, quando você começa a olhar para esse jogo, cara, você fala, é pertencimento que vai mudar o jogo dos meus negócios. É identificação comigo, né? Eu estava ouvindo o Japa aqui falar hoje, contar a história dele. Cara, que história massa. Que identificação que gera aquela história dele ali, né? Na simplicidade, né? Um cara que veio do ramo de automotivo, de mecânica. Eu tenho um centro automotivo em Goiânia também. Mas assim, são as suas histórias que vão conectar as pessoas. Eu sempre vendo muito por conta dessa conexão através das minhas histórias. Tanto que qualquer coisa que você for fazer, quando você vai conversar com alguém, a primeira coisa, cara, é a história. É isso mesmo. O que você faz? Da onde você veio? Todo mundo quer saber da onde veio, O que faz? o que faz e para onde está indo. É isso mesmo. Isso é o grande questionamento humano, da essência humana. De onde viemos, o que viemos fazer e para onde estamos indo. Estamos indo. Então, quando você começa a comunicar isso intencionalmente dentro do seu segmento de negócio, você começa a atrair as pessoas certas e você para de jogar o jogo de vender produto por demanda. É você que controla a demanda, você escolhe o seu público, você escolhe o que você quer vender, quando você quer vender, para quem você quer vender, como você quer vender, e você começa a ser realmente um cara que está governando sobre a sua vida ali. E você deixa de ser aquela rolha no mar que eu falei aqui, que vai de acordo com as circunstâncias. Nossa, mas como você falando isso, Alexandre, parece que você é o bambambam. Não, eu estou aprendendo muito. Só que tem uma coisa, eu sou um cara aberto ao aprendizado. Eu tive com 47 anos de idade de me submeter a lideranças que tinham 25, 29 anos de idade no digital, como o Pablo com 32, né, na época, 32, 33 anos, hoje ele tem 37. O Nésio Monteiro, hoje com 30, 29 anos, eu acho que o Nésio está. Pessoas que já tinham resultado exponencial no digital, eu tive que vir sentar na cadeira de aluno, aprender, servir, para poder hoje estar conversando com vocês aqui, passando um pouco dessa experiência aí dos últimos quase 4 anos
de estar posicionado no digital e ajudando pessoas aí a se posicionar também. Boa, boa. Alexandre, fala um pouco assim de onde você veio, um pouco sobre a sua história, sua família. As pessoas querem saber também sobre dificuldade, ali as etapas que você teve na sua vida, né? É ali onde ele pega um gancho para dizer, pô, como que ele chegou até onde ele está agora, né? Boa. Cara, dificuldade a gente vai passar sempre, porque dificuldade é o degrau para você crescer. Boa. Eu não conheço ninguém que cresce que não passa por dificuldade. Então, se você que está aí assistindo hoje está vivendo um momento difícil da sua vida, eu quero te falar, começa a agradecer porque a dificuldade forja os grandes homens aí, grandes mulheres, né? Então, eu comecei, cara, eu nasci na periferia de São Paulo, né, num bairro chamado Vila Guarani. Conheci meu pai com 8 anos de idade, com 10 ele foi para os Estados Unidos, nunca mais eu vi, né? Eu tive contato com ele, tive um tempo com ele aqui em São Paulo em 2021, né? Depois de quase 35 anos. Foi um cara que quando eu nasci ali por questões de crenças, né, do meus avós ali, eles não aceitavam mãe solteira, minha mãe infelizmente ela não se casou com meu pai, ela escondeu a gravidez, né? Ela trabalhou até os 9 meses e ela colocava uma roupa, um cinto e apertava e andou 9 meses ali comigo, ali apertando ali, né? Acho que é por isso que eu nasci pequenininho assim. Não, é pior que é grande, né? Cara, e ela passou esse desafio logo, assim, muito nova, minha mãe. E aí, quando eu nasci, ela me deu para uma família, né? Para mim morar com uma família, porque meus avós não aceitavam, ela morava com meus avós. E aí, depois de alguns meses, eu não sei quanto, não posso precisar quanto tempo, meu avô foi lá me conhecer e aí não aguentou e me pegou de volta. Eita. Então, eu nasci aqui em São Paulo, na periferia de São Paulo, uma família desestruturada, basicamente, né? Minha mãe depois se casou, eu fui criado parte da minha infância ali até os 10 anos de idade pelo meu padrasto. Logo depois que minha mãe me contou sobre meu pai, o meu padrasto acabou ficando mal também, enfim, vários problemas. E aí, com 10 anos de idade, eu fui para Vitória, no Espírito Santo, uma cidade que acabei passando ali grande parte da minha vida, né? E lá eu conheci de tudo lá, né? Lá eu fui criado na rua, porque eu morava com meus avós, então assim, os avós eles só querem amar e mimar, né? Só quer mimar, cuidar ali e tal. Então eu fui criado, eu aprendi muita coisa na rua, na família dos amigos, com os pais dos amigos, vendo os outros, né? Mas isso me deu uma capacidade muito grande de ser resiliente e principalmente me adaptar a todos os ambientes. Então eu aprendi a andar com gente que tinha muito dinheiro, aprendi a andar com gente que era fudido. Desculpa, depois você corta aí. Então eu aprendi a lidar com vários tipos de ambientes. E o que para mim parecia uma maldição quando eu era novo, né? Eu achava assim que, cara, eu nasci no lugar errado, no tempo errado, com tudo errado, na família errada. Não, na verdade, tudo para mim foi uma bênção, porque me fez um cara muito forte mentalmente, me fez um cara aceitar as coisas, não aceitar e permanecer, mas entender o que está acontecendo e falar, cara, eu preciso me virar, né? Então, logo muito cedo, com 14 anos de idade, eu já trabalhava na fábrica de bolsas de uma tia minha, né? Então, eu já cortava a bolsa e tal. E ali, lá, logo com 17 anos de idade, foi ali o meu primeiro contato com as drogas, porque eu tenho um primo, né? Que naquela época era usuário de cocaína, e ali a gente trabalhando na fábrica, virando noite, cortando bolsa e tal, eu aprendi a usar droga, a usar cocaína. E isso acabou me acompanhando durante alguns anos, mas eu nunca fui um cara de ser largado, sabe? Aquele viciado largado. Eu trabalhava muito, sempre trabalhei, né? Sempre produzi bastante,
Com 18 anos de idade eu comprei meu primeiro carro financiado no nome da minha prima. E aí eu tinha que pagar esse carro. E aí eu montei um carro de cachorro-quente lá em Vitória, no Espírito Santo. Tinha umas Towner. Você lembra das Towner? Você é dessa época? Não, não sou não. Você tem quantos anos? 33. Ai, ai, ai. Você tá menina ainda. Tá quase da idade do meu filho ali. Então, tinha umas Towners, que é tipo uma Kombi menor, né? Ah, O senhor lembra de Towner? Ele lembra de só Towner. lembrar dos Estados Unidos, aqueles hot dog, né? Que tem, tipo aquilo. E aí eu tinha um Fiat Uno, cara. Eu falei, mano, esse negócio tá dando dinheiro, porque eu vejo de tudo que é lugar. E aí eu fui, peguei esse meu Uno, levei num cara que fazia o equipamento lá de inox, para você vender cachorro-quente, e pedi para ele adaptar para o Uno. E ali eu passei um ano vendendo cachorro-quente na porta de escola, eventos, e foi nesse rolê que eu aprendi a construir movimento. Foi lá atrás, vendendo cachorro-quente, porque eu comecei a ir nos eventos, né? No inconsciente. de forma inconsciente. Eu comecei a aprender tudo sobre eventos, shows, festas, porque eu ia para a porta vender e eu conversava com o produtor do evento, com os caras de banda, com o cara de técnica, com todo mundo do circuito de show business lá do Espírito Santo. E em um ano eu já sabia, eu já conhecia todos os fornecedores, eu já entendia tudo sobre como promover eventos. O cachorro-quente não deu certo, né? Como eu falei naquela época, eu gostava de fumar um baseadinho e tal. Então eu gosto. É a distração, né? Então eu vendia a noite toda e gastava o dinheiro do mesmo Eu jeito. acredito. E aí o que aconteceu? Mas o conhecimento ficou. E eu aprendi a fazer evento assim, vendendo cachorro-quente. E foi aí que eu fiz o meu primeiro evento. Eu fui num banco, eu lembro, Banco Itaú, Unibanco Itaú, Unibanco ou Itaú, não lembro no que bem certo. Peguei um talão de cheque e fui fazer meu primeiro evento. Dei 15 folhas sem fundo, na rádio, lugar de outdoor, contratei banda, som, tudo com cheque, que não tinha dinheiro na conta. Mas graças a Deus foi um grande evento, foi mais de 7.000 pessoas nesse evento. O nome era Festival Vitória de Forró. E esse evento eu fiz ele andando de bicicleta, rodando Vitória todinho. O Lucas é de Vitória, meu filho, ele conhece lá. Eu rodava tudo lá, ia nas rádios de bicicleta, ia no lugar de outdoor, ia conversar com o produtor não sei do que, ia ver o cara do som, tudo andando de bicicleta. Eu tinha um sócio, que era um filho de um juiz, que, obviamente, me ajudou ali do ponto de vista de liberação de alvará para fazer evento e tudo mais. Ele foi meu sócio por isso. Mas esse primeiro evento eu me lembro que eu andei Vitória todinha de bicicleta. Chegava nos lugares todo suado e tal. Mas foi o meu lançamento como produtor de eventos. Eu lembro naquele dia, Lucas, eu concorri com a Festa do Sinal do Jarbas Pires. E um abraço aí pro Jarbas Pires. Ele não deve nem lembrar de mim. Mas nesse dia tinha a Festa do Sinal, que era a festa mais estourada de Vitória. E todo mundo falou para mim assim, cara, esse trem vai dar ruim. Vai ter a Festa do Sinal no mesmo dia. Mano, mas naquela época o forró tava em alta. Sabe aquele forró pé de serra? Sei. Eu fiz isso aí. Contratei 3 bandas de forró e uma banda de reggae, a banda lá de Vitória chamada Java Roots, do meu amigo Chocolate. Grande artista lá de Vitória. E aí, cara, eu fiz esse evento, estourou, mano. A seleção brasileira de vôlei na época tava jogando na cidade e o Giovani da seleção, você lembra do Giovani, campeão olímpico de 92? Sim. O Giovani foi na festa, foi lá, ficou nos bastidores com a gente. Foi um evento sensacional. Mas eu lembro depois de muito tempo, porque eu sou de 91, né? Fique em paz. Fique em paz. Então, cara, foi ali que eu fiz a primeira estratégia de comunicação para reunir um grupo de pessoas. E essa estratégia funcionou tanto que deu mais de 6.000 pessoas no evento. Eu lembro que eu saí, Carlos, eu saí do evento, tinha um hotel em frente, o Novo Hotel, lá lembra do Ultra Center? O Novo Hotel, em frente, eu pedi para um amigo meu, Geildes, não sei nem se está vivo, mas um abraço se ele estiver vivo. Eu pedi para ele ficar, aluga um hotel, porque eu vou sair com as bolsas de dinheiro aqui do lugar do show e não dá para... Eu não tinha carro, mano. Eu tinha que ir de carona com alguém.
E eu lembro que eu saí com 3 bolsas cheias de dinheiro e me hospedei no hotel em frente lá e fiquei um dia lá dentro, com medo de ser roubado. Olha só. Tinha, óbvio, né? Muita gente acabou falando da gente ali, eu virei uma referência. A partir dali, comecei a fazer vários eventos, tomei prejuízos, enfim, fiz muita coisa, fiz muito negócio de show lá em Vitória. Mas naquele dia foi o ponto ali que eu entendi que você ter uma comunicação, uma estratégia, um planejamento e principalmente acreditar naquilo que você faz pode te dar resultado, né? E aí, cara, minha jornada foi essa, empreender, se arriscar, quebrei várias vezes, quebrei a cara muitas vezes, quebrei emocionalmente algumas, né? A primeira grande quebra emocional, o Lucas eu acho que nem sabe disso, talvez você vai ficar sabendo agora, foi quando eu cheguei em casa, o Lucas tinha acabado de nascer, eu acho que alguns meses, e a mãe dele não estava mais em casa, tinha voltado para casa dos pais com ele, e ali eu quebrei de todas as formas que você imaginar, e ali eu me joguei mesmo, fui pra doideira e fiquei uns bons 2 anos assim, meio fora do Perdido, né? ar, trabalhando e tal, mas vivendo no sem automático, motivação. sem motivação nenhuma, e ali foi quando eu me afastei do Lucas, comecei a viajar. 1 ano e meio depois eu entrei na Vivo, que eu te falei, através dos eventos, através dos movimentos que eu fazia. Fiquei conhecido dentro da companhia e aí a companhia me chamou para trabalhar dentro do marketing na área de fidelização de clientes. A Vivo, naquela época, ela estava transicionando o nome. Ela ia deixar de ser Telefônica e virar Vivo. E a grande estratégia da Vivo era permanecer na mente das pessoas, principalmente dos jovens. Então, ela criou um departamento de eventos e ela começou a patrocinar os carnavais fora de época. Talvez não seja da sua época também, mas aqui no Brasil tinha, em todas as capitais aí, existiam os carnavais fora de época. E eu era uma das pessoas que ajudava a estruturar esses eventos que a Vivo patrocinava. Então eu comecei a viajar muito, o que me distanciou muito do Lucas, né? Uma grande falha minha, mas que me fez rodar o Brasil inteiro pela companhia e depois, quando acabou essa fase da Vivo de se posicionar como marca, ela conseguiu consolidar o nome, aí a Vivo tirou o pé do acelerador de investimentos dessa área de entretenimento e começou a focar muito no comercial. Foi quando eu transicionei e fui para o time comercial e fui responsável pelas lojas próprias da Vivo, tanto no Espírito Santo. Depois eu fui para Goiás, que foi quando a minha vida começou a ser transformada mesmo. Em Goiás, em 2006, foi quando a minha vida começou a ser transformada e eu comecei a experimentar um pouquinho do que era você realmente virar gente, né, do ponto de vista de pensar na família e uma série de coisas. Então ali eu comecei uma jornada de transformação interna. Foi quando em 2010 eu conheci a minha esposa, que eu sou casado até hoje, a Leninha, uma mulher assim que me levantou de uma maneira sobrenatural e obviamente a gente tinha um encontro marcado, eu e ela, o Senhor tinha preparado isso e foi quando ali eu comecei a conhecer Deus como Pai, né? Mas vivi uma jornada de 2010 até 2020 de altos e baixos do ponto de vista espiritual, né? Abri negócios, abri agentes autorizados da Vivo, depois da TIM, rodei bastante, criei várias coisas, eu sempre fui um cara de criar muitas coisas. E aí, em 2020, com a pandemia, eu olhei para trás e falei, cara, não estou com meus filhos, meu casamento estava numa crise complicada e eu senti a necessidade mesmo de me aprofundar no relacionamento com Deus. Foi quando no final do ano ali eu tive um encontro com o Senhor muito forte e aquilo mudou a direção da minha vida e é por isso que eu estou aqui hoje, né? Então eu comecei a criar eventos de desenvolvimento pessoal, fazer eventos, falar das coisas do Senhor e, enfim, comecei a me envolver nessa jornada e são quase 4 anos fazendo isso aí, até chegar agora de eu ter criado uma metodologia de estratégia de comunidade para engajar pessoas dentro desse contexto. Olha como é que é interessante, né? O Alexandre, a primeira vez que eu me conectei com você foi na minha barbearia. Você veio aqui, né? Me convidou para um evento, para um almoço, na verdade, eu nem sabia que ia ser evento.
Lembra? Lembro. E daí, lá naquele evento, para você ver como que pessoas se conectam com história. Eu me conectei com a história dele. Eu comprei a mentoria, não é sobre valor, sobre preço, não. Foi a história. Ele tem uma história bem parecida com a minha. Muitas pessoas, às vezes, no inconsciente ou por falarem, sabem da minha passagem também. Também tive uma passagem bem dificultosa. Ali também tive envolvimento com droga. Era uma coisa até que eu tive muita dificuldade de estar falando. Mas às vezes você tem que estar com pessoas que estão te levando, que tem exemplo, que passou, que é capaz. E eu vou falar, as drogas ali eu tive problema, eu acredito assim. Eu fui criado nas ruas também, porque minha mãe tinha que trabalhar, minha avó não conseguia dar conta da gente, a gente ficava na rua. Então, um bom tempo eu fui atleta, então Eu também. eu consegui ficar distante. Mas ali, quando interrompeu, eu tive acesso às ruas, festas, amizades, daí começou com um baseado. Começa com um baseado, daqui a pouco você vai para cocaína, só chegou até a cocaína, né? E você vai indo. E aquele trem ali, querendo ou não, ele te segue por um ciclo bem demorado na sua vida. Porque eu não me considero que eu fui viciado, porque eu sempre trabalhei. Nunca deixei de trabalhar, sempre fiz minhas coisas, mas eu acredito que foi um bom tempo, cara. Eu me arrastei e aquele trem, acredito que foi um dos fatos que hoje me ensina muito, me ensinou muito, mas eu deixei de cuidar muito dos meus negócios, da minha família, minha esposa, ela que foi a base de me estruturar, de me ajudar. Eu acredito que se eu não tivesse encontrado ela no Mato Grosso, me casado com ela, eu não teria conseguido. Até porque antes de eu casar com ela, ela também teve a experiência com drogas. Então ela já tinha passado por aquilo, então ela tinha uma base para me tirar. E assim, eu acredito que sempre que meus negócios estavam dando muito certo, no meio do caminho vinha a distração que me levava para a rua e eu acabava aqui cedendo alguns negócios meus. E isso ali foi levando, quebrei, eu acredito que várias coisas minhas que eu cheguei a ir no fundo do poço foi através dessas dificuldades que eu tive. Mas assim, graças a Deus, as recaídas que eu tinha melhorou muito na minha vida. Essa vinda minha para Alphaville, eu tive mais conexão com Deus, conexão com pessoas que realmente já passaram e estão indo para outro nível. E, cara, quando a gente começa a se enxergar isso e a gente começa a falar sobre, a gente vê que a gente realmente está indo para outro destino. A gente vê que o que a gente realmente quer para nossa família, para o nosso filho, para as pessoas que estão dos nossos lados. Porque, querendo ou não, não tenho nada contra quem usa ou quem não usa, mas é difícil você conciliar as duas Sim. coisas. A parte espiritual, a parte familiar, a parte dos negócios com isso. Sim, Não total. combina, não adianta. E assim, mano, na verdade, assim, nós temos que ter sim contra, tá? Eu sei que você falou aqui mas eu tenho tudo contra com quem usa droga, porque está destruindo a si mesmo, destruindo os seus relacionamentos, destruindo as pessoas que a amam e promovendo, obviamente, difundindo Tráfico, né? difundindo um tipo de ideologia que só destrói as pessoas. Só destrói. Né? Então, assim, mas você usou um bom tempo. Claro, ué, eu usei um bom tempo, e por isso que eu falo, isso te destrói. E se você não largar esse negócio, você tá lascado, você vai lascar com a sua família, você vai lascar com o seu futuro, você vai lascar com seus filhos, porque você não vai dar atenção pros seus filhos, você vai ser um bosta. Então, eu tenho tudo contra. Os negócios ficam E eu falo isso, cara, porque, cara, hoje, se eu for pegar assim, se eu for fazer um mapeamento dos meus amigos, a maioria tá morto ou tá preso em Vitória. Entende? Então, assim, cara, eu vi muita gente, cara, muita gente cheia de potencial, cheia de sonhos, ser destruída por conta das drogas. Eu tenho um primo que até hoje, cara, a vida dele foi detonada por causa disso. Eu sempre fui um cara medroso. Então, por eu ter muito medo, eu não me envolvi profundamente.
Então eu gostava muito de coisa boa, eu gostava de ir para os lugares, eu gostava de viajar, eu gostava de ter meu dinheiro. Então eu fazia meus rolês de trabalho, final de semana eu usava mesmo, mas eu sempre olhava para aquilo e falava, cara, isso aqui não uma é hora bom. vai, Isso aqui verdade. não é bom. Eu ficava ruim, mano. Eu ficava Depressão no outro ruim. dia, né, mano? Eu ficava ruim. Isso Então, aí eu assim, acredito que é o espírito, né? Quando você já não quer aquilo, né? cara, na verdade, mano, Tem que dar uma dor na verdade é o miserável. seguinte, cara, você foi chamado e É, você foi criado para viver pra uma viver vida uma vida plena, mano, abundante. de paz, de alegria, de amor, entendeu? Não tem como as duas energias bater, né? Não tem jeito, cara. Não Então, o que tem. que acontece, mano? A gente tem que bater veementemente nisso, É cara. verdade. E outra, eu tenho habilidade hoje por causa disso. Pra poder tirar outra Eu pessoa. tirei como que eu posso chamar? O lucro dessa minha história é que eu sei identificar quem usa droga. Eu sei olhar para a cara de uma pessoa e falar, esse cara usa droga. Eu sei identificar a cara de um adúltero. Por quê? Porque eu sei os comportamentos que um adúltero É isso tem, mesmo. porque eu já tive. Então, cara, isso tudo me deu a capacidade e a habilidade de identificar pessoas dentro de ambientes. Porque às vezes você pensa assim, cara, o ambiente transforma as pessoas. Sim, o ambiente transforma. Mas é o seguinte, tem muito ambiente aqui dentro de Alphaville que promove tudo isso aí que eu estou falando que eu sou contra. verdade. E não é só aqui em Alphaville, mas nós estamos Todo dentro de Alphaville. Estamos falando Aonde daqui. as pessoas vêm para cá e acham que tudo é mil maravilha, irmão. Não. Eu já vi muita gente vir aqui se lascar toda e ir embora frustrado e decepcionado. Então, cara, a gente precisa entender, cara, que todo ambiente ele vai ter o lado bom e o lado ruim. Seja em qualquer lugar que você estiver, você precisa ter sensibilidade e discernimento para poder identificar o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. Senão você acaba voltando no ciclo anterior de novo. É, porque, mano, Não adianta. cara, não tem jeito. Você precisa aprender a governar os seus pensamentos, a forma como você enxerga as coisas. Cara, hoje, por exemplo, eu tenho convicção que eu estou na semana do meu evento, não sei que dia que você vai ver isso, mas eu promovo um evento que é o encontro de mentores, onde a gente fala de movimento, marketing e negócio. E eu estou na semana do evento agora e eu decidi fazer um jejum. Eu estou em jejum por esse evento, né, para que realmente a gente possa viver um dia extraordinário. E eu já sabia, mano, que essa semana ia ser uma semana de provação. Então, assim, já aconteceu várias coisas. Treta de negócio, fulano falando uma coisa, distrações, não sei né? o quê. Várias coisinhas que tentam roubar a sua paz e principalmente te tirar do centro do que você está fazendo, entendeu? Então eu já peguei isso, cara. Eu já peguei isso. Sempre quando eu estou perto de algo muito bom, vem alguma coisa para distrair. Acontece uma crise. Então, você que está aí assistindo, está passando por uma crise, é porque tem algo bom para chegar. Não tem como, cara. Toda crise precede um nível de crescimento e de prosperidade que você vai acessar. Pode demorar 1 ano a crise, pode demorar 1 mês, pode ser 1 dia, pode ser 10 anos. É você que vai determinar o tempo que isso vai durar. Por quê? Quando você pega a crise, quando você fala, tá começando a acontecer muito problema. Aí você que tem sabedoria, você fala, você promovido. Problema é promoção. Então, quando eu entendo isso, o que eu faço? Eu vou passar rápido por isso. Como que eu passo rápido? Agradecendo, me posicionando com a mentalidade positiva. É isso mesmo. O que a maioria das pessoas faz quando está passando por começa a reclamar. Porra, tá uma desgraça, tô quebrado, tô começa a liberar palavras negativas, começa a reclamar de tudo. E aí, o que vai acontecer? O povo, cara, o povo de Israel era para ficar 40 dias? 40 dias. 40 dias? Passou 40 pastor? anos. 40 dias, né? Ficou 40 anos por conta da murmuração, da reclamação. Cara, imagina você vendo comida cair do céu, no calor chover, no frio abrir fenda de fogo, o pau quebrando, os caras vendo milagres e maravilhas e reclamando. Agora, a gente vive num tempo que nós somos o milagre. Eu queria que você entendesse isso. Você é o milagre que as pessoas estão esperando. Você não pode ficar
vítima de circunstâncias. Ah, pô, comigo minha mãe me abandonou, meu pai não me criou, a droga me pegou, fulano me ferrou. Só você vai resolver. Para de vitimismo, amigo. Vai Só pra você cima. vai resolver. Vai pra cima. Não fica mais afinando pra nada, não. Eu, por muito tempo, cara, eu afinei pras coisas. Eu afinei pra criação dos meus filhos, por conta do que os outros falavam a meu respeito. Eu deixei os outros construir narrativas a meu respeito, de que eu não era. Eu deixei. Por quê? Porque eu me calei, amigo. Aceitou, né? Eu fiquei calado, sabe? E aí as pessoas falam, não, eu não vou entrar em confronto, eu não vou me... Cara, se você não confrontar, se você não se posicionar, as pessoas vão passar por cima. E você vai continuar uma vítima das circunstâncias, vivendo das migalhas. Você foi convidado para sentar na mesa do rei, amigo. Você é filho, você é herdeiro. Você não tem que ficar lá na beirada, lá como um cachorro pegando o que sobra. Você tem que sentar na mesa e comer o melhor, cara. É isso mesmo. Só que isso, cara, é um processo, é um exercício. Aí eu falo isso tudo, você pode falar, que lindo, né, Alexandre? Amigo, eu só despertei para isso depois dos 40 anos de idade. Então talvez você que está ouvindo isso aqui, você deve estar com 20, 30, não sei quanto, mas talvez seja a hora de você tomar uma decisão agora e falar, cara, eu vou sentar na mesa do rei. Quem é o rei? O Senhor, mano. Você tem que entregar sua vida para o Senhor e falar, pode conduzir que eu dou conta, pode mandar o que for aqui, que eu estou aqui. Por quê? Tem uma parábola, cara, da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, que ele pediu a herança do pai. Falou, me dá minha parte aí que eu quero Conheço. vazar. E ele foi, gastou tudo, fez tudo e tal. Quando ele voltou, mano, ele achava que ele ia ser servo. Esse é o nosso problema, mano. Esse é o problema das pessoas. Será que Deus não A maioria das perdoa? pessoas já teve relacionamento com Deus, em algum nível. E aí, porque elas erram, porque elas falham, Se elas carregam culpam, né? culpa. E aí, essa culpa faz ela se posicionar como servo, mas você não é servo, você é filho. É filho. E aí, quando você chega perto do seu pai, ele fala: vou fazer uma festa. Você pode sentar na mesa lá. Pega um anel, coloca no dedo, que representa essa autoridade, herdeiro, e vai viver sua vida. É isso. É isso que você tem que se posicionar todo dia. Sabe o que é mais louco? Ninguém olha o comportamento do filho que ficou. O filho que ficou reclama com o pai, falando, pô, pai, mas para ele que foi pro mundo, arrebentou com tudo, você bota ele aqui e faz um banquete. Para mim que estou aqui, você nunca matou um novilho para mim? Como Aí o que pai fala para ele, você é louco, tudo aqui é teu, você podia ter pego a hora que você quisesse. Tome. Ou seja, pior do que o comportamento do filho que veio é É o o que já comportamento que está tava. lá dentro. O que isso diz respeito? As pessoas que são religiosas, mano. Muita religião. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com o seu rolê dentro da internet de comunidade? Tem tudo a ver. Todo sistema que envolve pessoas é uma comunidade. Tem a comunidade política, religiosa, tem a comunidade da torcida de futebol. Todo mundo tem um lugar para se sentir pertencente e identificado. Agora, tem ambientes negativos e ambientes positivos. Você que escolhe onde você quer estar. É isso mesmo. Boa. Cara, eu graças a Deus, eu tive as minhas etapas, mas sobre essa parte aí de reclamar, eu nunca tive, mano. Vixe, eu já reclamei demais, mano. Cara, por que que eu não? Porque assim, como eu saí da casa da minha mãe muito cedo e vim morar em São Paulo, cheguei a morar em São Paulo aqui ia fazer 18 anos, foi quando eu conheci meu pai, né? Morei ali na Penha, ali na Zona Leste, e fiquei um tempo na casa da madrasta, não deu certo, porque tem uns filhos dele e tal, comecei a trabalhar no Barra Funda, tive que alugar um barraco, não tinha onde dormir, tinha que dormir no papelão, e às vezes eu me pegava ali chorando, né? Aí eu olhava, cara, obrigado Deus por estar passando por isso. Porque eu sei que se eu tô passando por isso, eu vou ter uma vitória muito grande. Mas vou te falar, você é brabo, hein? Passar por isso e não reclamar. Por que que eu via dessa forma? Por quê? Porque eu sabia que se eu murmurasse, não ia mudar nada na minha vida. Se eu ligasse para minha mãe, ela não ia ter como me ajudar. Então, assim, cara, eu falava, cara, eu tô trabalhando, eu tenho um lugar para dormir, não tô na chuva. É passageiro isso aqui, já já eu compro uma cama, já já eu compro isso aqui, eu vou me organizar. Então, assim, não tinha como eu reclamar, porque eu já sabia, aquilo que você falou, já se posicionar como T, era o que eu já fazia, novo.
Mas isso eu aprendi como? No esporte. Porque o esporte, ele me motivava a ser cada vez melhor. Eu perdia para quando eu começava a chorar, eu dizia, cara, vou voltar para ganhar desse cara. Então o esporte, a passagem do esporte, ele me ajudou muito na minha infância, no meu crescimento. Quando eu fui aí eu peguei, me organizei em São Paulo, não me adaptei muito, fiquei uns 2 anos, voltei para o Nordeste, fiquei mais uns 2 anos lá, depois eu fui para o Mato Grosso. No Mato Grosso, quem me levou foi também uma namorada, que eu conheci ela, tal, não deu certo meu relacionamento com ela, e daí tive a outra passagem, tive que alugar um barraco, dormir de novo num colchão, só que ali eu já estava preparado por causa de São Paulo, então ali já não foi mais novidade para mim, eu já sabia e já estou organizado e tal, e realmente, 2 meses eu já tinha minhas coisas organizadas, né? Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma mente para frente. Cara, sempre que, igual você falou, sempre que eu via que eu tinha obstáculo, eu dizia, cara, eu sei que o que vai vir é muito grande. Porque se Deus está me provando aqui e eu estou agradecendo, eu vou crescer mais ainda. E cada vez foi acontecendo isso na minha vida. E isso foi uma coisa que eu ensinei para minha esposa. Ela não tinha muito isso. Mulher, ela é muito imediatista. Eu acredito que a maioria das mulheres elas são imediatas, elas querem ver o resultado. A minha mulher tinha até uma frase que ela dizia, eu sou igual a Santo Tomé, só acredito vendo. Não sei de onde ela criou essa história, mas ela carregava isso com ela e eu tirei essa frase dela. Falei, mulher, posso falar uma coisa? Ela fala. Falei, isso aí, uma frase, uma crença que tu pegou lá de trás de algum familiar ou alguém que tu andou. Porque, na verdade, nós temos que acreditar naquilo que a gente não vê. Como que eu vou acreditar no que eu não vejo? É fé. Eu cheguei até você na fé. E é numa fé, e eu cheguei para ela, quando eu conheci ela, foi bem interessante, que eu cheguei para ela e falei, amor, eu vou ser empresário. E eu era ajudante de obra. Ela, de quê? Eu falei, eu não sei, mas Deus está mandando eu falar para você que nós vamos ter uma empresa. E isso eu nem imaginava que eu ia ser. Olha o poder da palavra que você solta da sua boca. E hoje, quando a gente vê, a gente tem empresa, ela fala, pô, tudo que você me profetizou lá atrás aconteceu. Eu vendi a casa, teve uma fase na nossa vida que a gente teve que vender a casa dela por R$130 mil. Mas para vender, imagina a confusão. A família dela, você vai vender para pagar aluguel, tal. Mas era preciso para crescer nossos negócios. Sim. Mas eu tive que fazer uma promessa para ela acreditar. É a crença. Eu falei, eu vou te devolver algo maior lá na frente. Mas eu tinha naquele momento como devolver? Não sabia como, mas a minha palavra foi lançada. Boa. E foi entregue 10 vezes, e 100 vezes o valor. Antes de vir para cá, a gente terminou de construir uma casa que a gente vendeu por R$1,5 milhão. Então, assim, mas ela teve que acreditar. E teve que ter um espaço, a fé de 3 anos, para essa casa ser devolvida. Boa. Então, assim, tudo que você falou, cara, tudo que a gente está estudando, eu vivenciei, eu venho vivendo, e Deus vem só mostrando que aquilo que você fala não é quanto tá bom, não. Porque, assim, independente que eu tô aqui, eu abri empresa, mexo com isso, mexo com aquilo, a minha dificuldade ainda vem. E às vezes ainda vem maior do que as que eu tinha. Mas o segredo tá no quê? No que eu acredito daqui para frente. Não, peraí, se ele me deu, cheguei até aqui, eu vou passar por essa fase, e quando eu passar é porque tem algo muito maior. Você vai quebrando, rompendo barreiras, né? Sim. E sobre isso, cara, você me deixou muito claro hoje, trouxe bastante reflexão do que eu passei, e, cara, sem dúvida, você que está aí nos assistindo, cara, o segredo é persistir, é acreditar, é ter a palavra, é não ter medo de falar, é não ter medo de mudar. É muito difícil, mas é só nós mesmos que podemos fazer isso, andando com as pessoas certas. É isso aí, é exatamente isso, cara. Eu por muito tempo, eu me arrisquei muito, né? Eu ainda me arrisco bastante, né? Eu sempre fui um cara desculpa aí a expressão, mas é engraçado até, né? Calça de veludo ou bunda de fora, né? Então, sempre que eu sentia algo assim que eu tinha que fazer, eu me jogava, né? Foi assim lá com o meu primeiro evento, pegar um talão de cheque sem fundo e dar para todo mundo, né? E viver o que eu vivi, né? De experienciar um resultado daquele. Mais recentemente também, eu estava
Eu fechei eu tinha uma revendedora da Vivo, né, lá em Goiás, e aí eu decidi parar e investir para participar de um projeto na área da educação lá no governo. E aí tudo que eu tinha, eu botei para fora para montar um call center, né? Foi nessa época que você falou da sua esposa. A gente já tinha o centro automotivo, mas nós tínhamos 2 carros, eu e Leninha. Eu vendi os 2 carros, mano, para investir nesse call center e comprei uma motinho 125. Agora, mano, tem 7 anos atrás aí, Olha aí. né? 7, um pouquinho mais, 2014 para 2015. Fiquei andando de motinho lá e minha esposa grilada comigo para ver onde é que ia esse negócio. Cara, eu entrei para prestar serviço no governo com o call center. 3 meses depois, fechou o call center, mas eu, pelo trabalho, pela dedicação que eu mostrei, eu tive uma oportunidade dentro do governo para prestar serviço para uma instituição que prestava serviço para o governo e cheguei a ser o diretor da educação profissional do estado. Fiquei 5 anos, comprei apartamento, ela viajou, dei um carro para ela. Mas teve um risco. Com lacinho e tudo, enfim, mas eu me arrisquei, podia ter dado. Mas, cara, se você não se arriscar na jornada de negócios, não vai, cara. Tá no lugar errado, né? Tem que trabalhar pros outros. É a expressão que a gente escuta muito, skin the game, né? Ou seja, você vai com tudo. Por exemplo, se você vier me pedir investimento, eu vou querer saber, mano, quanto você já investiu nessa sua ideia? Você vai falar, mano, eu já botei até minha casa. Eu vou falar, eu vou com você. É isso mesmo. Porque o cara que tá disposto a pôr até a casa numa ideia, ele é brabo. Agora, se você chega aqui, não, quanto você já investiu? Não, cara, eu investi tudo que eu tinha. Você tem casa própria? Tenho. Tem carro próprio? Tenho. Tá pagando. Então você não botou tudo que você tem, mano. Eu cheguei Então, antes de ir pedir investimento pros outros, investe em você. Mostra que você é skin the game, ou seja, você põe a sua pele em jogo para depois você querer investimento de outras pessoas, né? Então eu sempre fui um cara all-in de entrar, cair para dentro mesmo, nos eventos, nos negócios. Quando eu vim para Alphaville, eu me joguei, eu saí do governo, eu tinha uma condição boa no governo, tinha uma posição boa. De 2019 para 2020, eu tinha sido eleito o gestor mais transparente na gestão de recursos públicos lá do estado. Ou seja, eu tinha uma credibilidade, tinha um grupo, uma comunidade lá dentro que me apoiava. Eu não precisava largar, né? Mas eu decidi largar por conta de propósito, de algo que o Senhor colocou no meu coração e de coisas que eu já não concordava mais dentro da estrutura. E eu decidi largar tudo, cortei todos os meus relacionamentos e fui fazer minhas coisas. E vim para Alphaville, cara. Vendi meu apartamento que eu tinha acabado de comprar 1 ano e meio antes. Não, 1 ano antes. Vendi. Hoje eu tenho uma casa lá, né, em Goiânia. A gente tem o nosso negócio lá, mas assim, o apartamento dos sonhos, cara. A gente reformou, fiz tudo. Dei no dia do aniversário da minha esposa, eu dei para ela o apartamento. Cara, eu queimei esse dinheiro todo aqui em Alphaville para mim passar pela fase de transição. Eu estava ouvindo o Japa falar da transição. Cara, eu fiquei 2 anos aqui em Alphaville sem fazer R$1, irmão. Só me dedicando, só servindo, aprendendo sobre as coisas da internet, me dedicando, servindo outras pessoas, ajudando outras pessoas. Eu ajudei o Nese a construir um movimento forte. O nome dele é Churrasco de Negócios. Eu fiz o primeiro churrasco de negócio do Nese Monteiro, que hoje é um grande player do mercado. O primeiro churrasco que a gente fez foi no meu condomínio, aquele que você foi a primeira vez. Nós fizemos lá um churrasco, reunimos 20 empresários e nós vendemos o acesso a 997, ou seja, faturamos R$20 mil naquele dia. E esse churrasco de negócios hoje, o Nésio faz ele aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, e hoje é um negócio que fatura em cada evento mais de 1 milhão, ou seja, um dia de churrasco fatura 1 milhão, 1,5 milhão de resultado. Então, assim, eu ajudei ele a construir esse movimento, assim como também já fui muito ajudado por ele. Na verdade, eu não consigo equiparar a geração de valor que ele coloca na minha vida em relação ao que eu fiz por ele. Se você colocar em níveis, o que eu fiz por ele está aqui embaixo. Pouquinho, né? O que ele fez por mim foi muito grande, porque, cara, é um cara sensacional. Quero mandar um abraço aí pro Nésio Monteiro. Semana que vem eu tô chegando aí em Orlando pra gente viver o Método IP,
O Nésio está tocando o método IP lá nos Estados Unidos, que é o método do Pablo Marçal, né? E a gente vai estar junto lá. Então, assim, cara, hoje eu tenho convicção de uma jornada que está sendo construída. A gente está pavimentando isso. A gente tem um time de mentores, você faz parte desse time. É um time ainda pequeno, mas um time com que eu vejo pessoas que estão querendo realmente fazer a diferença, se posicionar, construir grandes negócios. Então, cara, não tem nada que começa grande, né? Só filho de monstro. Então, nós temos que realmente colocar o pé no chão, ter consistência. A palavra, além de persistência, é consistência. E acreditar que sempre o melhor está por vir. Se hoje foi bom, amanhã vai ser melhor. E assim a gente vai todos os dias. Se hoje não foi bom, você tira os aprendizados para amanhã ser melhor. É isso mesmo. Um exemplo, para mim, eu escuto muito cliente, né, que chega aqui, Alexandre, e fala: Brau, você chegou quando aqui? Eu falo: em novembro. Inaugurou quando a barbearia? Em janeiro. Mas você já conhecia a família? De que ano? Fala o ano, porque é conteúdo gravado. De então... 2024. Você chegou quando? Novembro de 23. De 2023. Tá. Em dezembro de 2023, eu aloquei a sala. Em janeiro, já inaugurei a primeira loja. Não foi grande assim, tá, pessoal? A primeira era 40 metros só quadrados. Era pequeno, 4 cadeiras. Mas as pessoas falam: cara, mas como que você chega no lugar que você não conhece, que você não tem, como se diz, raízes, e você chega e teve resultado? Pessoal, vocês esquecem da bagagem que eu tive lá atrás. Eu apanhei, eu iniciei com uma pequena. Fui crescendo, tropecei para um lado, tropecei para o outro. Fui aprendendo. Mexi com outros negócios. Então, quando eu cheguei aqui, igual o Alexandre estava falando, você tem que saber quem você vai atender, aonde você vai colocar e para onde você vai. Isso eu utilizei para ter o meu negócio aqui. Então, não é sobre conhecer ou sobre quem te conhece, mas sim começar, mas com estratégia. Meu primeiro estudo de mercado, o que foi? Ponto. Que o ponto, quanto mais visto tiver numa avenida, automaticamente vai ser visto. Então, foi estratégico. Eu mesmo passei a ser seu cliente, porque eu passava aqui correndo e eu falei: vou parar ali naquela barbearia. Outro ponto que eu olhei: se tinha barbearia do lado, próximo. Não tem. Se tem muito condomínio prédio, tem bastante. Então, assim, eu falei: cara, isso aqui vai ter uma movimentação de pessoa bastante por dia. Então, assim, eu fui diminuindo. Cada ponto que eu colocava, eu diminuía o risco. Segundo, quem eu quero atender. Então, o local onde eu colocar, fora o ponto sinal avenida, às vezes podia ser de periferia, de bairro, porque as pessoas pensam no valor do aluguel. Eu falei: cara, eu não quero aluguel barato. Por quê? Porque eu quero as pessoas que estão naquele lugar onde eu quero. Esse foi o segundo ponto, quem eu quero. E o terceiro, a estética do local. E a mão de obra e o conhecimento que eu tenho, que eu venho formando. Eu mesmo formo os barbeiros. Muitos vêm com um conhecimento que eles têm, limitado, e eu trabalho ali a parte mais interna de conhecimento com eles, com corte, atendimento, vendas e etc. Então, assim, aí quando eu trago tudo isso, o cliente fala: ah, agora eu entendi. Você tem uma bagagem por trás, você tem um aprendizado por trás, você teve queda por trás. E é aí onde está os negócios. Nada é por acaso. Sim. Tudo é estudado e intencional. Alexandre, essa é a pergunta. O que você fala para o pessoal aí de casa, para eles levar aí para eles? O que eles podem ter, aquela frase ali, aquela palavra sua, para eles dizer: cara, é isso que eu preciso? Boa. Bom, primeira coisa é que você precisa entender que o mundo está em constante movimento. Ou você se movimenta, ou o mundo vai movimentar você. Não tem como você ficar estático. Você nunca vai permanecer no ponto em que está. Você tem que ter consciência disso. Então, ou você é alguém que é um promotor de mudanças e transformações na sua vida, ou as outras pessoas vão fazer isso com você. A escolha é sua. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui como um ensinamento, né? Se pode se falar
que é o ensinamento. Segundo, cara, é que se você começar a olhar para o digital como uma oportunidade e como mais uma possibilidade que você tem de gerar receita e trazer comida para sua casa, para sustentar seus filhos, para cuidar da sua família, você vai começar a olhar para o seguinte: você não precisa largar aquilo que você faz, você não precisa abandonar aquilo que você já está fazendo. O que você precisa é ser alguém que vai multiplicar as suas fontes, que vai trazer novos resultados para sua casa, né? Eu confesso para você ainda que ainda hoje, cara, eu passo muitos desafios por conta desse meu posicionamento, que eu fui radical realmente, né? Quando eu fiz a transição, eu fui muito abrupto, né? Então foi como se eu pegasse um facão, cara, e cortasse tudo que tinha acontecido antes. Então, obviamente, isso eu não recomendo para ninguém. Não seja abrupto nas suas transições na sua vida. Seja alguém que planeje, estruture para dar o próximo passo. Eu tive que ser abrupto. Pedia isso. Eu sempre fui um cara muito intenso em tudo. E eu precisava dessa intensidade nessa minha transição, né? Geográfica, transição de mentalidade, de tudo. Eu tive que romper realmente com o meu passado. Eu não esqueci ele é uma grande biblioteca para mim, mas eu tive que romper com esse passado e eu estou aprendendo muito ainda. Ainda dou muita cabeçada, ainda erro bastante, como todos nós, mas eu queria que você tivesse o seguinte: todo dia você tem a oportunidade de levantar e fazer diferente, né? Todo dia você tem a oportunidade de construir algo novo. Então, o que passou, passou, levanta sua cabeça e faz o seguinte: olha para frente, olha para o futuro, focando no presente. O que a gente tem de mais importante é esse momento agora, aqui agora. É isso, né? Se eu estivesse aqui com você enquanto você está falando, ou enquanto eu estou falando, pensando que meu filho daqui a pouco vai pegar um avião, vai para a Argentina e precisa pegar o transporte para ir para o aeroporto, ou o Carlos está ali, a fotógrafa, ou minha esposa está em casa esperando, eu ainda tenho que fazer um negócio agora que eu não fiz hoje, que é fazer atividade física. Se eu deixar de fazer atividade física um dia, eu pago R$1.000 para um grupo que a gente tem. Então, daqui a pouquinho eu vou ter que ir para academia, mano. Tipo, 11 horas da noite, a gente está aqui agora. Só que eu preciso estar no momento presente. Quando você está no momento presente, quando você está focado, você consegue ser mais produtivo, você consegue ser mais assertivo e você consegue tomar decisões mais certas. Ah, eu vou sempre acertar? Claro que não. A vida é uma jornada de assumir riscos, né? Então, assuma os riscos na sua vida e tudo que der errado é aprendizado para você. Tamo junto. Boa. Vamos avançar sem parar. É isso que você tem que fazer sempre. Boa. Muito obrigado, Alexandre. Foi muito legal. Foi top demais. Muito aprendizado. Acredito que as pessoas em casa aí também vão aprender muito, que esse conteúdo foi muito rico, realmente. Me fez trazer coisas que eu realmente ainda tinha dificuldade de falar e hoje eu rompi em nome de Jesus. Boa. Pra cima, meu irmão. Tamo junto. Um abraço para minha rainha Leninha Morelli. Você quer conhecer um pouco mais? Instagram Alexandre Morelli 1 e no YouTube Alexandre Morelli 01. Acompanha a gente aí. Valeu, irmão. Tamo junto. É isso aí.